Conto: O Acidente. Psicodigitado por Juscelio J. Teixeira. Repassado pelo espírito José Paz. Vultos em minha frente passavam para lá e para cá, assemelhavam-se a sombras de corpos humanos. Não via ninguém nitidamente então, o que poderia ser? Problemas em minha visão não era. Tirei as dúvidas, olhando para outros lugares, e avistava tudo normalmente. Ouvia passos, estavam próximos, sons misturavam-se, assemelhava a lamentos com gemidos de dores. Eu os confundia às vezes com os barulhos dos ventos em meio àquela mata densa. Não lembrava como fui parar ali. O local, de certa forma, como muitos queriam entender, parecia mal assombrado. Senti exalar no ar um forte aroma de hortelã, com misturas de álcool e formol. Quase instantaneamente transformavam-se em algo como, com certeza pela exposição, com os cheiros dos bichos em estado de putrefação. Eu via em todos os locais que olhava, que acumulavam ossadas e variadas coisas como lixos, objetos indecifráveis por baixo de troncos de árvores velhos e apodrecidos. Uma visão triste de presenciar. Vendo aquilo tudo, assustado corri. Fugia desesperadamente, mas, de quem, de que? Os sons que ouvia eram roucos, assemelhavam-se a rosnar, ecoavam por meio das matas, e o medo incontrolável, seguidos de calafrios, forçava-me a correr mais e mais. Quase em pânico, avistei à frente uma grande fenda em uma rocha, deduzi ser uma caverna em meio a duas enormes pedras. Sem pensar nas consequências e sem outra alternativa de fuga, pois as vozes que me perseguiam estavam cada vez mais próximas, pareciam que iam me alcançar, assim imaginei aquele esconderijo como única salvação. Não tive dúvidas, adentrei com uma rapidez maior do que um raio, machucando e muito meu corpo com vários arranhões por aquela abertura estreita, e morrendo de medo que me encontrassem fui cada vez mais para o fundo daquela caverna. Cada passo que dava a escuridão mais se acentuava, a ponto de nada mais ver em minha frente. O cansaço me dominou. Não mais aguentando, caí ao chão exausto. Nas últimas de minhas forças arrastei-me procurando um lugar mais seguro. Alcancei uma pedra, encostei buscando descansar um pouco. Um silêncio se fez. Todos os sons que eu ouvia não mais fazia-se ali. Deduzi que, quem quer que fosse que me perseguia, não entrou atrás de mim. Dos males os menores conseguiria descansar um pouco e recuperar minhas energias. Assim fiz, fiquei na vigília por um bom período, e certificando que nenhuma surpresa aconteceria, e após mais ou menos uma hora, não mais resistindo o cansaço, adormeci. Acordei horas mais tardes com o ardor daquele quente raio de sol em meu rosto, fazendo perceber que, a caverna que entrara na noite anterior, tinha uma abertura por onde passei, mas, também por cima da mesma havia uma imensa fresta. Deduzi que, ali teria uma passagem para um outro compartimento daquela caverna. Levantei rápido daquele chão úmido e frio, lembrando da perseguição, imaginando que os donos daqueles sons horríveis estivessem por perto me observando, mas, olhando ao redor, nada vi. Tentei fazer em minhas lembranças o caminho de volta, imaginando que poderia descobrir como que havia chegado até aquele ponto, porém todos meus esforços foram em vão. Em minha mente um vazio. Descansado, com medo de voltar pelo lugar por onde entrei, comecei a escalar com cuidados aquela parede, visando alcançar aquela abertura no. A parede tinha seus pontos de apoios por onde consegui, com muito esforço, agarrar-me, apoiando e firmando-me com as pontas dos pés. Minutos depois alcancei a almejada abertura e a surpresa se fez. Percebi decepcionado no alto daquela caverna que, ali era mais um compartimento que levaria-me para mais ao fundo daquela imensa caverna, e não a saída para o lado de fora. Por outra fresta à direita de onde subi, tinha uma visão privilegiada dos arredores, e por onde passei para chegar àquele ponto. Avistei fumaças ao longe saindo por cima das copas das árvores, e uma imensa área queimada e algumas árvores quebradas. Por mais que forçasse minha mente, não conseguia deduzir o que poderia ter acontecido para que toda aquela área fosse devastada. Se quisesse descobrir, teria que encontrar um jeito de chegar até lá para decifrar aquele mistério, porém tinha que ser precavido, não podia usar como caminho o mesmo que entrei ali, teria que achar outra passagem para não ser novamente surpreendido. A visão que eu tinha dali demonstrava que, onde estava, ou seja, o local que subira era muito mais alto que as matas lá de fora.
Imediatamente, olhei para baixo tentando entender o ocorrido, pois, dali até o chão, não tinha mais que 4 metros, assim, não entendia como estava vendo as árvores por suas copas. Analisando todo o percurso, admiti que a explicação estava no terreno. A pressa de fugir dos sons que assustavam-me, fez-me não perceber que, enquanto corria subia um declive pouco acentuado. Assim cheguei a uma altura considerável até a entrada da caverna, subindo o morro mas, com a distância, e com aqueles 4 metros que subi escalando a parede, percorrida foram o bastante para toda aquela mal impressão. Menos mal, já estava imaginando que teria enlouquecido de vez e nada mais tinha explicação. Após aquele problema explicado, segui em frente entrando mais ao fundo daquele compartimento buscando outra saída. Com o forte sol que fazia, conseguia ver ao longe outras aberturas onde davam passagem para os raios de sol. Assim conseguia me guiar e ter esperança de sair daquele pesadelo. Andei muito até não aguentar mais. Minha sede era saciada, vez em quando, por um pequenino riacho que seguia junto à trilha. Insistia ao máximo de minhas forças, até minhas pernas não aguentarem mais, subindo e descendo por trilhas que mais pareciam detalhadamente feitas por meio àquele desfiladeiro, por dentro daquela imensa montanha. Quase entrava em pânico quando revoadas de morcegos que, assustados com os barulhos que eu fazia, ao escorregar nos barrancos, e com minha presença, temerosos saiam em bandos à procura de lugares mais seguros. Contudo, agindo daquela forma, eles renovavam minhas esperanças que uma abertura considerável tinha mais adiante, pois o tamanho daquele bando de morcegos faziam-me crer que a saída também era grande. Assim, se aquela quantidade saiam e entravam juntos, eu também passaria pela mesma abertura. Percebi decepcionado que aquele dia, para meu desespero, já teria chegado ao seu fim, e eu novamente teria que dormir naquele local que levava-me ao pânico. Àquelas alturas o frio e a fome eram minhas companheiras número 1. Pela manhã acordei com um dos mais belos sons que minha mente aprendeu a gostar após aquele amanhecer, pois aquele foi o som que levou à minha salvação. Levantei rapidamente e busquei o local que pudesse certificar-me que não tinha sonhado ao ouvir aquele barulho, e que aquele pesadelo estava chegando ao fim. Como no dia anterior, os raios do sol novamente vieram auxiliar-me. Diferentemente do dia anterior, que passei somente andando naquele lugar, agora sim, sem sombras de dúvidas, avistava uma abertura que eu pudesse sair dali. Corri o quanto pude para alcançar aquela oportunidade. Cheguei digamos assim, a porta daquela caverna. Com os meus braços, sem ligar para a vegetação que me machucavam, serviam de ferramentas para abrir o caminho em meio à mata que escondia a abertura, pois quem estava pelo lado de fora, não percebia que ali era uma das entradas para o interior daquela montanha. Enfim, com muito esforço recebi o sol agora em todo o meu corpo, e não mais minúsculos raios que penetravam por aquelas pequeninas fendas na rocha. Devido à ansiedade e à pressa para chegar naquela abertura, tropecei e rolei barranco abaixo desmaiando na sequência, abri meus olhos hora mais tarde e a surpresa se fez. Em meu lado direito, minha esposa, e no outro lado meu filho querido. A partir deste instante começaram a me contar, o que na verdade não fora somente um drama para mim, e sim para toda a minha família. Contaram que eu, sendo piloto de avião, responsável a entregar materiais hospitalares, e em sua maioria, havia álcool e formol. Ali, achei as explicações para aqueles cheiros que sentia muito fortes lá em meio à mata. Eu estava, segundo os médicos, com amnésia e perdido há dias. Meu pequeno monomotor havia sumido dos radares da torre de comando, e após o comunicado do desaparecimento da aeronave, as buscas deram início, mas a região onde cai, era de mata fechada e custaram a me achar. Somente depois de encontrar o avião as buscas estenderam-se mais ao longe da queda, pois não encontraram um corpo, assim, deduziram que fui andando buscando a saída daquela mata. E o resultado fora aquele, encontraram-me a tempo. O som que escutei lá dentro daquela caverna, e que até hoje soa em meus ouvidos como músicas, fora o barulho do helicóptero que fazia as buscas nas proximidades de onde fui encontrado desacordado, e diziam os socorristas em uma região distante da queda do avião.
Explicaram para mim como fui parar naquele hospital, mas não explicaram-me o que era aqueles sons que ouvi rosnando e gemendo em perseguição à minha pessoa em meio à mata. De uma coisa eu sabia, não eram bichos, e sim, humanos, com um linguajar diferentemente do nosso. Psicanalistas diziam ser alucinações, mas, o que é alucinação? Alguém explicou cientificamente como se origina. Mente superexcitada. É isso que queriam me convencer, mas conscientemente eu sabia que não era aquela a explicação correta. Diziam que após o acidente, eu perdi a memória, não mais lembrando quem era, nem qual a região estaria. Assim, originou-se toda a confusão mental. Queriam convencer-me por toda a lei que a alta excitação fizeram-me ver e ouvir coisas que não existiam. Porém, sei que não foi isso, e que entrei em um ambiente que fora explicado para mim somente muito tempo depois, quando acharam-me preparado para ouvir. Para alguns a explicação mais lógica seria, que talvez ali existia uma tribo indígena que ainda não fora catalogada. Era a única explicação que os convenceriam de todo aquele acontecimento. Diziam certos do que falavam, os indígenas viram meu avião cair ali no final daquela tarde. Eu, inconsciente, atordoado, andei por meio da mata sem lembrar como fora parar ali. Contudo, o meu instinto de sobrevivência fez fugir daqueles que sentira ameaçado, e entrei naquela caverna onde passei aqueles dias e as noites, e talvez, com medo não adentraram e perderam meu rastro. Sei que depois daquele acidente, embora eu organizasse expedições para encontrar uma resposta lógica dentro de meus conhecimentos da época, e até alguns dias atrás, para afirmar as teorias elaboradas por pseudo-sábios, nada fora encontrado. No entanto, depois que vim parar aqui novamente neste plano, que as explicações se fizeram por completo para meus aprendizados sobre o mundo que agora, por mais alguns tempos, seria também o plano dos desencarnados. Perguntava-me, eu estava fugindo de quê? Hoje respondo, de minha ignorância, sobre os assuntos dos nossos irmãos do mundo dos espíritos, que como os ainda encarnados, necessitam de orientação. O que senti e ouvi, na verdade, nada mais foi que os sons das vozes de irmãos espíritos que, ainda deixando-se ignorante, e desperdiçando outras chances que foram lhe proporcionados, teimavam em ficar naquela sintonia, de como feras humanas, vivenciando aquelas situações até as últimas de suas forças, até pedirem para serem resgatados. Com certeza oportunidades de esclarecimentos outras foram ofertadas, como aquelas que vivenciaram naqueles instantes, mas, novamente escutavam as vozes dos algozes que induziam a ficar daquela forma, e eu, sintonizado naquelas frequências mentais, os percebi, mas, sem ter antes procurado aprendizado sobre tais situações, deixei novamente a oportunidade de me redimir passar diante de meus olhos e ouvidos. Desta feita, passei uns dos maiores terrores que um dia imaginei vivenciar. Então, sugiro que sirva de orientação este relato. Primeiramente, o melhor a fazer é buscar conhecimentos nas diversas literaturas que falam sobre o assunto antes de algo acontecer. Na sequência, se ainda deixar para mais tarde os aprendizados, pois imaginam que situações parecidas não ocorrerão, quando surgirem situações semelhantes, não se apavorem, façam uma oração de imediato, pedindo a proteção dos amigos espíritos de luz. E nas continuações das ocorrências, busquem manter a calma, e ter consciência que eles são irmãos humanos como nós encarnados, porém estão momentaneamente perturbados, necessitados de ajuda. Tenham a certeza, não é para todo sempre estas suas situações. Se fora permitido o contato desta natureza, é porque o envolvido tem as condições necessárias para os ajudar. Ninguém está no lugar errado ou na hora errada, e sim, tudo é programado e elaborado por inteligências que tudo sabe como o melhor para os nossos caminhos. Tenha a certeza disto. Estarão, não somente os ajudando, e sim, a você também. História relatada por um espírito em aprendizado, e repassada ao escritor, pelo espírito, José Paz. Contato com o autor. E-mail: contato@autoresalivros.com.br joceleugeteixeira@hotmail.com. Os livros e os contos estão no site www.autoresalivros.com.br. Canal no YouTube, Juscelio Teixeira.